Olá, sejam bem-vindos. Vamos à resolução de mais algumas questões. Aqui é a parte 2, a parte final da prova de matemática para o cargo de recenseador do censo agropecuário, que foi o último realizado, né? Nós vamos aqui da questão de número 24 à questão de número 30, ok? E assim a gente conclui esses conteúdos, né? Uma forma de você estar recapitulando o que já está estudando, se preparar ainda mais para essa prova que logo, logo estará acontecendo. Começando aqui pela questão de número 24, que diz assim: João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma: todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos relatórios de cor verde e nós temos relatórios de cor vermelha, cada um aqui com as suas respectivas quantidades, né? Então, o que ele quer é que a gente não misture dentro dos envelopes relatórios de cores aí diferentes. Então, é o seguinte, vai existir uma quantidade de envelopes nos quais nós iremos colocar esses relatórios. E ele quer justamente saber qual é essa quantidade mínima. Mas antes, vamos voltar aqui na questão da quantidade de relatório por envelope. Então, tem um envelope, dentro desse serão colocados os relatórios, tudo bem? Quando ele fala que deve ter a mesma quantidade de relatórios em cada envelope, nós vamos trabalhar com esses dois números aqui, ó, 32 e o 40. Nós vamos ter que encontrar o MDC desses dois números. Por quê? Porque, como ele disse, né, tem que ter a mesma quantidade. Todos os envelopes têm que ter a mesma quantidade. E é claro que vai ser a quantidade maior que a gente puder colocar nos envelopes. Então, é por isso que vai ser o máximo divisor comum. Então, vamos trabalhar aqui com MDC, o 32 e o 40. Nós vamos fazer aqui uma decomposição simultânea. Olha aqui, 32 e 40. Eu vou começar pelo 2. Nosso fatorzinho primo aqui. 32 por 2 vai dar. Lembrando que isso aqui é uma divisão, né? 16. 40 por 2, 20. Dá por 2 ainda? Dá. 16 por 2, 8. 20 por 2, 10. Dá por 2 ainda? Dá. Nós só vamos utilizar esse fator primo aqui apenas quando for possível fazer a divisão simultânea dos dois números aqui. Então, nós vamos parar exatamente aqui. Por quê? Porque se a gente continuar, aqui vai ficar 4 e 5. 4 e 5, eles não vão ter mais um fator primo, mais um número que possa dividir eles ao mesmo tempo, ou seja, que seja comum para os dois, né? Então, parou aqui. Nós vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2 vezes 2 será igual a 8. O que é esse 8 aqui? Nós estamos trabalhando com a quantidade de relatórios. São 32 relatórios de cor verde, são 40 relatórios de cor vermelha. Esse 8 me diz que é a quantidade máxima de relatórios que conterá cada um dos envelopes. Tudo bem? Então, agora nós vamos pegar o seguinte. 32, que é a quantidade de relatórios verdes, e nós vamos dividir por 8. Por que por 8? Porque é assim. Cada envelope vai conter 8, tá bom? 8 relatórios. Então, vamos ver quantos de 8 nós vamos poder agrupar. Esse grupinho é o quê? É um envelope. Então, nós vamos descobrir quantos envelopes são necessários para agrupar de 8 em 8, tendo 32 relatórios verdes aqui nesse primeiro momento. Quando você faz a divisão de 32 por 8, nós vamos encontrar 4. Então, 4 envelopes para os relatórios verdes. No outro lado, nós temos 40, também dividido por 8, porque, como eu disse, esse aqui é o MDC.
TC. A quantidade, ó, tem que ser a mesma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade. Então, aqui eu divido também por 8. 40 por 8 é igual a 5. Então, no total, nós vamos ter 4 mais 5. Nós vamos ter 9 envelopes. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa alternativa correta, letra B. Tudo bem? Se tiver ficado com alguma dúvida, volte o vídeo, pode escrever aí nos comentários, tá bom? Que a gente tenta fazer da melhor forma possível para você entender. Essa exigência aqui de nenhum envelope pode misturar relatório de cor diferentes, não, assim, a gente não precisa criar uma situação e dificuldade em torno disso. É só para dizer assim, olha, trabalhe primeiro com os verdes, depois trabalhe com os vermelhos. É basicamente isso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora para a questão de número 25. Lembrando, né, gente? Aqui funciona da seguinte forma. O professor, ele apresenta uma forma, uma sistemática, uma estratégia, uma metodologia de responder uma determinada questão. Pode ser que você tenha aprendido com outro professor de uma outra forma, mas aqui eu tento ensinar o mais prático possível, até porque, como eu já disse, né, também sou concurseiro, então a gente tem que otimizar o nosso tempo na resolução da prova, tem que ser bem produtivo, eficiente e eficaz, não é verdade? Então, assim, às vezes eu até evito usar um outro caminho, porque pode ser mais dificultoso para você, né? Ah, professor, eu já aprendi de um jeito. Então, se você sabe fazer de um jeito e se sente melhor para fazer dessa forma, então continue, tá bom? Agora, se você não sabe ou não lembra, então pode aproveitar aqui as ideias que eu vou passando para cada um de vocês, tudo bem? Então, conversei demais, mas vamos aqui para a questão de número 25, que diz assim: Moacir entrevistou os funcionários de uma empresa que foram admitidos nos últimos 5 anos e anotou o ano em que cada um ingressou na empresa. O quadro abaixo mostra a marcação que Moacir fez para obter as quantidades de funcionários admitidos em cada ano a partir de 2012. Desse grupo de funcionários, a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014 é. Então, assim, nós temos uma empresa e a partir de 2012 até 2016 ele fez a anotação da quantidade de funcionários que foi admitido em cada um dos seus respectivos anos, ok? Aí ele quer saber a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014. Primeiro, vamos ver a quantidade, cada um deles, depois nós vamos trabalhar aqui com a ideia, o conceito de porcentagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada um desses daqui é 5, né? Então, 5 com 5, 10, com mais 2, 12. Então, vou colocar aqui na frente. 12. 5, 10, 15, 16. Em 2014, foram 5, 10, 15, 20. Em 2015, foi o ano que mais contratou, né? 5, 10, 15, 20, 24. E aqui em 2016, 5, 6, 7, 8. Pronto. Nós já sabemos aí. Como ele quer a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014, ó, 2014 está aqui. Depois de 2014, a quantidade é essa daqui, ó. 2015, 2016. Concordam comigo? Que vai dar 24 com 8, 32. Então, são 32 em relação ao total. A gente vai trabalhar com isso. Ele quer saber a porcentagem que foram admitidos depois de 2014. Então, é essa quantidade em relação ao todo. Quando a gente pega uma parte em relação ao todo, a gente escreve uma fração. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos dizer que nesse mês eu gastei 50% do meu salário. Então, há uma fração para representar
esse meu gasto. Então, digamos que eu receba R$ 2.000 por mês, aí eu digo assim, eu gastei 1.000 de quanto? De 2.000. Então, é 1.000 sobre 2.000. Quando eu fizer essa divisão de numerador por denominador, eu vou encontrar 0,5 ou 0,50. E aí eu posso multiplicar por 100 e aí eu encontro 50%. Então, nós temos uma linguagem que pode ser escrita tanto em decimal quanto em percentual, também na forma fracionária. Então, ó, nós podemos e devemos fazer o seguinte, aqui, e é o que nós iremos fazer, né? Pegar a quantidade em relação a esses 5 anos. A nossa referência são os 5 anos. Embora ele não tenha deixado claro aqui, é isso que vai acontecer. Até porque você tem que pensar, 32 em relação ao quê? Em relação a tudo. Então, 32 em relação a todas as contratações, as admissões que foram feitas nesses 5 anos. Então, tá aqui, ó. Vamos somar só esses 3, porque nós já temos os outros 2, fica mais fácil. 12 com 16 dá 28, com 20 dá 48, né? Então, 48 com 32, nós vamos ter aqui um total, vou até botar um sinalzinho de mais aqui. 8 com 2 dá 10, sobe 1, nós vamos ter 80. 80 contratações ao todo. Então, como eu disse, são 32 em relação às 80. Ok? Vou fazer aqui um 2 mais bonitinho. Eu vou já explicar isso aqui com mais calma, porque pode ser aplicado em outras situações, né? Então, vamos dividir 32 por 80. Eu vou aproveitar esse espaço aqui. 32 dividido para 80. Aqui a gente pode fazer de duas formas, né? Alguém vai dizer assim, professor, eu posso só simplificar aqui e tal, depois dividir? Pode, não tem nenhum problema não. Mas eu vou optar por dividir, porque nós vamos ter um decimal, e decimal multiplica logo por 100 para encontrar a porcentagem, ok? Então, vamos lá. 32 por 80. E até ajuda você a relembrar esse conceito aqui de divisão. Eu não posso dividir 32 por 80 porque ele é menor, não é verdade? Então, eu tenho que acrescentar um zero aqui. E a única coisa que eu posso fazer é justamente isso, acrescentar um zero. E só pode ser zero. Para eu acrescentar o zero, eu tenho que colocar um zero e uma vírgula aqui. Fica 320 dividido por 80. Aí, você pode pensar assim, quantos de 80 eu vou ter que juntar para formar o 320? Aí você vai juntando 80 mais 80 mais 80 mais 80. Quando você juntar 4 de 80, aí você vai ter 320. Ó, 4 vezes 80 é 320. Para 320, nada de resto. Então, é 0,4. Isso aqui, 0,4. Aí você percebe que não tem a opção em decimal, até porque ele está pedindo em porcentagem, seja por 100. Para encontrar em porcentagem, é só pegar esse 0,4 e multiplicar por 100. Aí, vamos lá. Quando você está multiplicando por 100, é só você deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, ó, multiplicando por 100. Vem 1, 2. Mas aí vem aqui, ó. Ó, a vírgula está aqui. Andou 1, andou 2. Aí você diz, aqui não tem nada. Mas nós iremos acrescentar um zero. A vírgula estava aqui, agora ficou bem aqui. Que número é isso aqui? Aí você diz assim, professor, é 0,40. A vírgula não está mais aqui, então ficou 0,40. A gente não vai escrever 0,40, porque 0 à esquerda, né? Pode ser eliminado. Então, aqui vai ser igual a 40. Se você não vai colocar a vírgula aqui no final, não tem necessidade, até porque nós só temos a parte inteira, não tem nenhum decimal. Aqui eu posso colocar vírgula 0, 0, 0, pode. Mas esses zeros aqui também, como não tem nada na parte decimal, ele pode ser eliminado. A resposta aqui é 40. Ok? Então, nós vamos ter 40% letra D. Tudo bem?
Então, aqui é o seguinte, gente, ó. O que aconteceu aqui? Ele quer saber a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014. Aí a gente contou 24 em 2015 e 8 em 2016. Somamos essa quantidade, que deu 32. Então, depois de 2014, 32 pessoas foram contratadas. Em relação ao todo, em relação ao total, que foram 80. 80 contratações. E aí, para me descobrir o percentual, eu faço essa divisão, 32 por 80, encontro 0,4, e depois eu multiplico por 100. Eu vou dar um exemplo prático aqui para a gente passar para a próxima questão. É o seguinte, ó. Vamos dizer que você foi para o supermercado. Aí, você levou R$500 para lá. Levou R$500, as coisas estão muito caras, você conseguiu gastar só 300. Beleza. Então, você gastou R$300. Aí eu pergunto para você, que percentual esses R$300 ele representa em relação àquilo que você levou, aquilo que você tinha disponível para ser gasto? O que você vai fazer? Você vai pegar 300 sobre 500, né? Porque é em relação àquilo que você havia disponibilizado, aquilo que você levou para o supermercado. Quando você pegar os 300 e dividir pelos 500, você vai encontrar um decimal. Tá? Vai dar 0,6. Você pega e multiplica esse 0,6 por 100, e aí você encontra o percentual, vai encontrar a porcentagem. Então, você gastou quanto? 60% do valor que você levou. É assim que funciona, não tem... Pode ser usado em várias situações, como eu disse. Pegue a parte pelo todo, ou seja, o numerador é a parte, o todo é o denominador. Divide. O resultado disso você multiplica por 100, e aí você vai encontrar em percentual. Ok? Então, vamos seguindo agora para a questão de número. Deixa eu apagar aqui. Aí, se for necessário você depois fazer as anotações, você